Olá a todos, bem-vindos ao canal Reforma e Teologia. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e neste vídeo daremos um passo mais profundo na análise das implicações filosóficas por trás da ideia de uma terra esférica. Ao longo da história, temos visto como certas ideias se infiltraram nas mentes e corações das pessoas, moldando não somente a maneira como vemos o mundo ao nosso redor, mas também nossa relação com Deus e sua revelação. A cosmologia bíblica, que apresenta uma terra plana e fixa sob um firmamento, tem sido amplamente desconsiderada pela visão moderna, que impõe a ideia de uma terra esférica. O que muitos não percebem é que essa mudança na visão do mundo não é apenas uma questão científica ou teórica, mas tem profundas implicações teológicas e espirituais. Neste vídeo, discutiremos como a propagação da ideia de uma terra esférica pode e deve ser vista como parte de um esforço maior para desacreditar a autoridade e veracidade da Bíblia e enfraquecer, subverter a cosmovisão cristã, afastando o homem da verdade revelada por Deus. Ao analisarmos essa questão, será importante refletir sobre os motivos e as consequências de uma tentativa sistemática de subverter a visão bíblica da criação e como isso está relacionado com a tentativa de apagar a verdade de Deus em um mundo secularizado. A ideia de uma terra plana não é só uma curiosidade histórica ou uma teoria sem importância, mas sim uma defesa de um modelo cósmico que coloca a Bíblia como a autoridade final sobre a realidade. E como veremos, essa defesa está diretamente conectada com a luta para preservar a verdade bíblica contra as mentiras que tentam se infiltrar na sociedade e até na igreja. Bem, quando olhamos para a história da ciência e da cosmologia, vemos que muitas das teorias, se não todas, que dominam o pensamento moderno têm uma origem que vai além de uma simples busca pelo conhecimento factual. O que frequentemente não é reconhecido é que, por trás dessas ideias, existe uma agenda ideológica que visa substituir a revelação bíblica com teorias e modelos que promovem uma cosmovisão humanista, materialista e secular. E, em muitos casos, a ideia de uma terra esférica faz parte dessa agenda. A Bíblia, desde o início, descreve uma terra plana, com um firmamento que separa as águas de cima das águas de baixo. Gênesis 1, 6 a 8. E com a terra sendo estabelecida de forma firme, como se fosse um fundamento fixo. Salmo 104, 5. Esta cosmologia não é uma visão antiquada ou mítica. Ela declara uma realidade que foi claramente revelada por Deus nas Escrituras. Entretanto, ao longo dos séculos, a introdução de modelos astronômicos como
o heliocentrismo e, posteriormente, a ideia de uma Terra esférica, começou a desafiar essa visão bíblica. O que muitos não percebem é que essa mudança não foi apenas um avanço científico, mas uma mudança filosófica e teológica que levou muitos a rejeitar a autoridade e veracidade das Escrituras e a abraçar uma visão do mundo que ignora o Criador. Ao aceitar que a Terra é um globo que flutua no espaço, os cientistas e filósofos começaram a ver o mundo de uma maneira que negligencia a centralidade de Deus e a sua autoridade. Essa nova cosmologia não apenas afastou os homens da visão bíblica da criação, mas também gerou uma visão de um universo impessoal, sem um Criador soberano, e teleologia, um universo sem um propósito pré-estabelecido, como a Bíblia ensina, acerca da doutrina da predestinação. Mas a predestinação é um assunto para um outro vídeo. Bem, prosseguindo. O universo passou a ser visto como algo autossuficiente, e os homens passaram a confiar mais na ciência humana do que na revelação divina. Aqui entra o aspecto conspiratório. A mudança na cosmologia, na concepção cosmológica, não foi uma forma, um método que eles criaram de subverter a verdade bíblica. Ao propagar a ideia de uma terra esférica, uma visão de mundo materialista e secular foi estabelecida, instituída, desafiando e subvertendo a cosmovisão cristã e colocando a ciência como a autoridade final, em lugar da Escritura. A ideia de uma terra esférica, que agora é amplamente aceita, inclusive na igreja, entre os cristãos, não foi simplesmente uma suposta descoberta natural, mas sim um esforço sistemático para substituir a verdade bíblica por uma visão de mundo que exclui a intervenção direta de Deus no mundo e no cosmos. Isso se alinha com a tentativa de tornar a ciência uma autoridade maior do que a palavra de Deus. O impacto dessa mudança na cosmologia é profundo. Quando a visão de uma Terra plana e fixa, como descrita nas Escrituras, é substituída por uma Terra esférica flutuando no espaço, as implicações teológicas são imensas, são gravíssimas. A Terra deixa de ser o centro da criação de Deus, conforme a Bíblia descreve, e passa a ser mais um planeta ou algo errante em um vasto universo movido e regido por alguma força impessoal. Esse movimento de descentrar a Terra, tirar a Terra do centro, é, em muitos aspectos, uma tentativa de descentrar Deus da criação. Além disso, a ideia de uma Terra esférica e a teoria da evolução, que se propagaram simultaneamente, alimentam a ideia de que o homem não é criado à imagem de Deus, mas é o produto de forças impessoais da natureza. A partir dessa perspectiva, o homem deixa de ser um ser criado para um propósito divino e passa a ser visto como um acidente cósmico, sem qualquer vínculo com o Criador. O movimento para promover a ideia
de uma Terra esférica não é um simples erro científico. É um movimento que busca minar a autoridade das Escrituras. O que está em jogo não é apenas a forma da Terra, mas a própria natureza da revelação divina e a confiança que os cristãos têm nela, como a única fonte de verdade absoluta. Ao aceitar a cosmologia moderna, muitos cristãos acabam colocando a ciência acima da Bíblia. E isso é heresia, o que é uma forma de idolatria. Bem, o esforço para desacreditar a visão bíblica da Terra como plana é, portanto, parte de um esforço maior para destruir, subverter, enfraquecer a autoridade das Escrituras. Esse esforço tem raízes profundas na filosofia secular, que busca expulsar, banir Deus de todas as esferas e estabelecer um sistema de conhecimento baseado exclusivamente no raciocínio humano, autônomo, sem qualquer consideração para com a revelação divina. A resistência cristã à ideia de uma terra esférica não é uma questão de ignorância ou atraso intelectual, mas sim uma questão de fidelidade à Escritura. Aqueles que defendem a Terra plana dentro de uma cosmovisão cristã estão simplesmente retornando à visão bíblica original, que vê a Terra como uma criação firme e fixada por Deus. Ao mantermos essa visão, rejeitamos a ideia de que o homem pode confiar em sua própria razão ou em teorias científicas que se afastam da revelação de Deus. Este é um esforço para preservar a verdade bíblica contra as mentiras e distorções que têm se infiltrado no pensamento cristão e secular. Como cristãos, devemos voltar à palavra de Deus como nossa autoridade final e resistir a todas as tentativas de subverter a verdade divina com teorias que negam a soberania de Deus sobre a sua criação. A questão da subversão da verdade bíblica sobre a cosmologia no campo da ciência moderna está longe de ser uma mera mudança científica. Existe uma rede de influências e agendas que operam nos bastidores, e muitas vezes esses grupos têm como objetivo minar a autoridade das Escrituras e promover uma visão de mundo secular e materialista. A mudança na cosmologia não é um simples erro de interpretação, mas parte de um esforço coordenado para desestabilizar a fé cristã e colocar a ciência humana no lugar de Deus. Bem, uma das primeiras influências que muitos autores intelectuais, pensadores apontam é a maçonaria e outras sociedades secretas, que historicamente tiveram uma forte presença nas principais esferas de poder político e até científico. A maçonaria, por exemplo, tem uma tradição de ocultar o verdadeiro conhecimento e promover uma cosmovisão materialista e naturalista, que se opõe diretamente à visão cristã da criação. Essas sociedades secretas, com sua visão de um mundo controlado por elites ocultas, desempenharam um papel significativo na promoção de teorias científicas que substituíram a verdade bíblica
por uma explicação naturalista do cosmos. A teoria de uma Terra esférica que se espalhou durante o Renascimento e depois no início da Revolução Científica é uma forma de desconstruir a visão cristã tradicional, afastando os cristãos da verdade revelada nas Escrituras e estabelecendo um sistema de crenças baseado em principais intelectuais iluministas e filósofos como René Descartes, Isaac Newton e outros que estavam ligados direta ou indiretamente a essas sociedades. Outra organização que frequentemente está associada a esse contexto é a Ordem dos Illuminati, uma sociedade secreta fundada em 1776 na Baviera, por Adam Weishaupt. Os Illuminati tinham como objetivo estabelecer uma nova ordem mundial, e uma das maneiras pelas quais pretendiam fazer isso era destruir as instituições tradicionais, incluindo a Igreja, no caso, a Igreja Católica e suas doutrinas. A elite satânica, luciferiana mundial, com sua agenda de controle mundial, internacional, contribuiu para disseminar a ideia de uma cosmologia materialista, ao mesmo tempo em que promovia o culto ao racionalismo e ao empirismo, algo que se opõe diretamente à autoridade das Escrituras. Os Illuminati estavam, desde sua criação e fundação, em oposição ao cristianismo tradicional e bíblico, e tentaram influenciar de forma sistemática as grandes descobertas, ou melhor, supostas descobertas científicas e filosóficas da época, para afastar a sociedade, a civilização humana de Deus e da revelação bíblica. Essa agenda de subversão intelectual envolvia a promoção de uma visão do mundo onde o homem é autossuficiente e não precisa mais de um criador para explicar o cosmos. É preciso apontar também para o papel dos cientistas iluminados que, com o apoio de grandes elites financeiras e políticas, impulsionaram a visão de um universo impessoal e governado pelas leis naturais, longe da supervisão de Deus. Figuras como Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton, que são frequentemente considerados os pilares da Revolução Científica, estavam imersos em um ambiente intelectual profundamente influenciado pelo racionalismo e pelo ocultismo. Por exemplo, Newton, que foi considerado por alguns como um cristão devoto, também estava envolvido em estudos alquímicos e esotéricos. Seu trabalho em física, ao mesmo tempo em que revoluciona a ciência, também contribuiu para a ideia de um universo mecânico, governado por leis naturais, que não requerem intervenção divina. Essa visão se alinha com o materialismo que negava a intervenção direta de Deus na criação e abriu as portas para a aceitação da ideia de um universo fechado, onde a existência de um Criador se torna desnecessária. Esses cientistas, apesar de sua contribuição para o avanço do conhecimento,
ajudaram a pavimentar o caminho para uma cosmologia que se distancia da Bíblia, fazendo com que o homem passasse a olhar para o cosmos como um sistema fechado e impessoal, onde as explicações para o funcionamento do universo podem ser encontradas somente em teorias naturais e não em revelações divinas. Por trás da disseminação da teoria da Terra esférica e da cosmologia moderna, há uma agenda mais ampla que visa subverter a cosmovisão cristã e estabelecer uma visão materialista e secular do mundo. Isso é abordado em livros como The Hidden Dangers of the Rainbow, de Constance Kumbey, que explora como o movimento New Age, Nova Era, que tem raízes no ocultismo, procurou integrar a ciência moderna com crenças espirituais que desconsideram a revelação bíblica. De acordo com Kumbey e outros autores, o movimento New Age, Nova Era, procurou afastar as pessoas da verdade revelada de Deus, substituindo-a por um conhecimento esotérico e divino, entre aspas, que rejeita a autoridade das Escrituras. Esses movimentos e organizações secretas têm como objetivo final estabelecer uma nova ordem mundial, onde a religião tradicional, especialmente o cristianismo, seja substituída por uma religião ou cosmovisão baseada na razão humana, nas ciências naturais e na espiritualidade pagã. A ciência moderna, com suas ideias sobre a Terra esférica, é uma das ferramentas utilizadas para consolidar essa agenda, já que promove a ideia de que o homem não precisa mais de um criador para entender o mundo ao seu redor. A ideia de uma Terra esférica não é só oriunda de uma suposta descoberta científica, mas um instrumento dentro de uma agenda maior de subversão da verdade bíblica. Por trás dessa teoria há uma rede de influências, grupos e ordens secretas que trabalharam para desviar a sociedade da autoridade das Escrituras e estabelecer uma cosmovisão secular e materialista. Reconhecer essas influências nos permite compreender melhor a luta que travamos hoje para manter a autoridade da Palavra de Deus em todas as áreas da vida, incluindo a cosmologia. Ao defendermos a Terra plana, estamos, na verdade, defendendo a verdade bíblica contra as mentiras e os enganos que buscam destruir a visão cristã do mundo. A relação entre a elite satânica mundial e agências como, por exemplo, a NASA, não é simplesmente uma coincidência histórica ou científica. Ela está profundamente ligada a uma agenda de controle e manipulação das massas, com o objetivo de distorcer a verdade bíblica e promover uma visão do mundo que afaste as pessoas da cosmovisão teocêntrica das Escrituras. A NASA, desde sua fundação, tem sido um dos principais instrumentos para difundir a ideia de uma Terra esférica e de uma exploração espacial que, em muitos casos, não é mais do que uma encenação. A ideia de que o homem chegou à Lua e que as imagens do espaço e da Terra, vista do espaço, são uma evidência de um universo vasto e inabitado, longe da intervenção de Deus, é parte dessa farsa. A farsa da ida do homem à Lua em 1969
é um exemplo clássico dessa manipulação. A narrativa oficial, que afirma que Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua durante a missão Apollo 11, é amplamente contestada, até mesmo por muitos estudiosos, engenheiros e pesquisadores que apontam inconsistências nas imagens e vídeos da missão. Não se trata somente de um erro técnico ou de falhas menores, mas de uma construção de uma narrativa que tem como objetivo vender uma mentira monumental ao mundo e, ao fazê-lo, reforçar a ideia de que a ciência moderna tem autoridade para redefinir a realidade. As evidências que seriam apresentadas como provas da chegada à Lua, como as fotos e vídeos, são na verdade amplamente desacreditadas. Muitos especialistas questionam as condições sob as quais as imagens foram feitas e as limitações tecnológicas da época, que tornam impossível a criação de tais imagens sem recursos que a NASA possuía e os quais, teoricamente, estavam além das capacidades da tecnologia disponível na década de 1960. Além disso, as bandeiras dos astronautas supostamente plantadas na Lua, que parecem ondular em um ambiente sem atmosfera, e as sombras e iluminações inconsistentes nas imagens, são só alguns dos pontos que levantam sérias dúvidas sobre a veracidade da missão. Essas mentiras sobre a ida à Lua têm um propósito maior: criar uma visão de mundo que favoreça a ideia de um universo impessoal e sem um criador, onde o homem é o centro da criação e pode alcançar as estrelas sem depender de Deus. Ao mesmo tempo, essas histórias de exploração espacial promovem a ideia de que a ciência secular e suas instituições, como a NASA, têm a autoridade final para nos ensinar sobre o cosmos, em vez da revelação divina encontrada nas Escrituras. Além disso, as imagens da Terra vistas do espaço, amplamente divulgadas como prova da forma esférica da Terra, não têm nenhum valor probatório válido. Todas essas imagens são insuficientes e inconclusivas, pois o empirismo e seus métodos não podem provar nada ou validar algo como verídico. As imagens e os dados apresentados pela NASA e outras agências espaciais não devem ser aceitos como uma prova objetiva de que a Terra é esférica, pois a interpretação dessas imagens depende dos pressupostos que cada indivíduo ou grupo adota. A autoridade última sobre o entendimento da realidade vem das Escrituras, e não da observação empírica ou da análise científica, que são frequentemente impregnadas por pressupostos antibíblicos. Por exemplo, se alguém acredita que as imagens de satélite mostram a Terra como um planeta ou mundo esférico, essa crença é baseada nos pressupostos do secularismo, que assumem que a ciência pode ser uma fonte neutra de conhecimento, mas qualquer evidência que contradiga a cosmovisão bíblica sobre a Terra deve ser rejeitada, porque não está em conformidade com a revelação divina. Essa farsa não se limita à ida à Lua, mas se estende a todas as missões espaciais, imagens de satélites e explicações científicas
que visam promover uma visão humanista, materialista e antideus do universo. Por trás de tudo isso está uma agenda satanista, que visa afastar as pessoas da verdade revelada na Bíblia, para que a autoridade de Deus sobre a criação seja questionada e desafiada. A verdade é que a cosmovisão bíblica é a única base segura para entender qualquer aspecto ou faceta da realidade, incluindo o universo. E, em última instância, é a autoridade das Escrituras e não a manipulação de imagens ou dados empíricos que deve guiar nossa compreensão sobre a Terra e o cosmos. A educação é um dos principais instrumentos de controle social e de disseminação da visão de mundo secular que nega a cosmovisão bíblica. Desde a infância, as pessoas são ensinadas pelos sistemas educacionais ao redor do mundo que a Terra é uma esfera, apresentando essa ideia como um fato inquestionável. No entanto, o que muitas pessoas não percebem é que a educação moderna, especialmente a que promove esses conceitos, está sob a influência de uma agenda pagã e globalista. E globalista aqui, por esse termo, não entenda que eu estou me contradizendo, corroborando com a ideia da Terra Globo. Não. O globalismo é o conjunto de forças que atuam para a implementação de um plano que engloba ou abrange o mundo todo. É um plano de dominação que engloba. Daí o termo globalismo. Bem, essa agenda pagã ou satânica e globalista busca afastar a humanidade da verdade bíblica e estabelecer uma visão materialista do mundo. O controle da educação em muitos países e a imposição de certas ideias e narrativas está intimamente ligado a organizações internacionais, como a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A Unesco, que tem um papel fundamental na formulação de políticas educacionais internacionais, é um dos principais canais para promover a agenda secular e humanista. Esta organização tem realizado promoção de ideologias que buscam moldar as futuras gerações de acordo com os interesses de elites globalistas ou dominantes mundiais, que contribuem para disseminar uma visão anticristã ou humanista materialista do mundo. Mas quem está realmente por trás da Unesco e da agenda educacional internacional? Bem, um olhar atento revela que famílias e grupos poderosos estão envolvidos na formulação de políticas e práticas que moldam a educação no mundo inteiro. Essas famílias fazem parte da elite mundial, os Illuminati, a misteriosa fraternidade babilônica, e estão ligadas a redes de influência que buscam centralizar o poder e o controle sobre as populações. Entre essas famílias e grupos influentes, algumas das mais conhecidas incluem os Rothschild, Rockefeller, Bill Gates e outras figuras proeminentes no cenário internacional. Essas famílias e grupos não apenas financiam grandes iniciativas educacionais e de pesquisa científica, mas também têm interesses econômicos e políticos
que buscam a manipulação das massas e a promoção de uma agenda que favoreça a centralização do poder em suas mãos. Elas financiam e apoiam instituições que promovem ideologias e práticas que favorecem seus interesses e mantêm a população mundial submissa a um sistema de controle. O papel da Unesco, então, se torna claro. Ela serve como um meio de implementação dessa agenda globalista nas políticas educacionais dos países. As ideias que a Unesco promove são aquelas que vão contra a visão de mundo bíblica, incentivando uma educação secular e materialista, e promovendo o empirismo e o cientificismo como as únicas fontes válidas de conhecimento. Isso resulta em uma imposição ideológica que ensina, desde a mais tenra idade, que a Terra é uma esfera e que qualquer outra visão é uma ignorância. Por trás disso, o objetivo final é remover, banir Deus da equação da história, promovendo uma visão de mundo em que a autoridade humana é colocada acima da autoridade divina. Isso se reflete, por exemplo, no modo como a história é ensinada, como a ciência é apresentada e, claro, como a cosmologia é abordada. A narrativa de uma Terra esférica e a exploração espacial, suposta exploração espacial, são usadas para reforçar a ideia de que o homem pode entender e controlar o universo sem a necessidade de um criador. Além disso, as organizações internacionais, como a Unesco, têm influência direta na definição dos currículos escolares e das metodologias de ensino, o que significa que a educação que a maioria dos estudantes recebe, ou melhor, todos os estudantes recebem praticamente, é amplamente moldada por esses grupos poderosos que promovem uma agenda globalista ou de domínio internacional centralizador. A agenda da Unesco está, portanto, profundamente ligada a uma tentativa de subverter a verdade bíblica e de moldar as futuras gerações para aceitar uma visão de mundo que elimina a necessidade de Deus, tornando o homem o centro da criação e do universo. Aqui é importante, cabe ressaltar que a cosmovisão secular promovida por essas organizações globalistas e seus aliados no governo e na educação não é somente uma questão de ignorância ou erros científicos. Há uma agenda deliberada e coordenada para redefinir a realidade e afastar a humanidade da verdade revelada na Bíblia. Essa agenda visa subverter a ordem natural de Deus e estabelecer um mundo onde as escrituras sagradas são substituídas pela sabedoria humana. Portanto, a educação moderna, sob a influência de instituições como a Unesco e de famílias globalistas, tem um papel central na propagação da ideia de uma Terra esférica, não como simplesmente um erro de interpretação, mas como parte de uma iniciativa e esforço deliberado mais amplo para negar a verdade bíblica e estabelecer uma cosmovisão secular e materialista que reflete os interesses e a agenda de grandes poderes e elites ocultas. Toda educação
é a formulação de uma religião ou cosmovisão. Isso significa que a educação não é apenas um meio de transmitir informação, mas um campo de batalha religioso, onde as verdades eternas das Escrituras estão sendo substituídas por mentiras convenientes, promovidas por aqueles que buscam dominar a mente e a fé das massas. A manipulação educacional, especialmente por meio de organizações como a Unesco, significa uma tentativa sistemática de subverter a verdade bíblica e impor uma cosmovisão ou religião secular e materialista. Por trás dessa agenda estão famílias influentes e grupos poderosos que buscam moldar a educação e as percepções sociais de acordo com seus próprios interesses e ideologias, afastando a humanidade da revelação divina e da autoridade das Escrituras. A imposição do conceito de uma Terra esférica não é somente um erro científico, mas parte de um esforço deliberado para desacreditar a verdade de Deus e estabelecer um controle ideológico sobre as gerações futuras. A batalha pela verdade, incluindo no campo da cosmologia, é também uma batalha religiosa pela autoridade epistemológica sobre a criação. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço pela atenção, por ter assistido o vídeo até aqui. Peço que curta, deixe seu like, comente no vídeo e compartilhe com outras pessoas. Bem, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.